Bom dia a todos. Muita paz nessa grande festa de 61 anos do Centro Espírita Sebastião Marte. Para nós abrirmos a nossa reunião, aliás, ela já está aberta. Começou com Olívia e Rosélio, através da música. Veio a seguir Ana Luísa, de novo Olívia e Rosélio. Nós queremos convidar o Roque só para dar uma pinceladazinha aqui, de abertura. Quem sabe quanta luz pelos caminhos dessa vida, se for confortável voltar assim. Então deixemos para depois, para o final. Mas queremos convidar o nosso amigo Sivaldo, que vai estar fazendo uma leitura que é do livro do nosso querido fundador Jorge Cauí, do Amor ao Trabalho. É a última mensagem dele neste livro, e logo depois o Sivaldo fará a prece. Mas já convidamos agora o nosso palestrante da manhã, que quando nós chegamos a essa casa, desculpe os cabelos brancos, os meus estão pintados, mas você e a banda já estavam aqui junto com o Cauí. Até que a rima foi rica. Por favor, a palestra é sua. O nosso amigo vai fazer a abertura com essa leitura e depois a prece, a seguir a sua palestra. Ao final, o Roque vai nos brindar com música e teremos 4 telas, pintura mediúnica, para serem sorteadas ao final. Muito bem-vinda, Carminha. Bom dia a todas e a todos dos dois planos. Essas palavras carregadas, de emoções pelo tempo que a nossa irmã Deiva traz. A satisfação de ver que hoje estamos aqui encarnados, mas com certeza um desfile de irmãos e irmãs que durante esses 61 anos estiveram na lide de fazer com que o consolo através do exemplo do Cristo pudesse ser levado a tantos que nos buscaram. Como ela anunciou, do livro do Amor ao Trabalho, do nosso irmão Jorge Cauí, vamos fazer a leitura. Nunca devemos vacilar. Lembremos-nos de que a espiritualidade está sempre atenta, nos acompanha, nos dá toda assistência. O que não podemos é cruzar os braços e esperar que as coisas caiam do céu. Precisamos primeiro levar com muita seriedade, sinceridade e com muito amor o trabalho. Quantas pessoas passam pela terra trazendo compromissos sérios, compromissos de realizações, de trabalhos, e que deles se afastam por se apegarem aos prazeres do mundo, ao comodismo, perdendo assim a grande oportunidade da realização dos seus compromissos espirituais. Passam a reencarnação sem nada fazerem e voltam à pátria espiritual muitas vezes mais endividados do que antes e até mesmo decepcionados. O que necessitamos é encarar com seriedade o nosso compromisso espiritual. Deus estará sempre conosco. Despertemos, não percamos mais tempo, abracemos com muito amor as tarefas que nos foram confiadas. Lembremos-nos que o trabalho é a fonte de oportunidades para a nossa evolução espiritual. Repetindo, o que mais desejei ao escrever este livro foi mostrar a você, amável leitor, que nada neste mundo é impossível, pois trazemos todos dentro de nós esta força espiritual que nos envolve e ampara. Finalizando, deixo como exemplo o trabalho realizado na casa de Sebastião Marte, que ele sirva de incentivo para tantas realizações na terra. Nada é impossível, basta abraçar o compromisso e, acima de tudo, abraçar a Deus
que nos dá oportunidades das mais sublimes nesta passagem tão temporária na terra. Deixo a todos muito amor, muita fé, muita paz, e que continuemos todos juntos neste caminho sublime para a eternidade. Me desculpem. E nesse clima de muita paz, de serenidade, que possamos todos buscar, através das páginas escritas pela história, desde aquele simples barracão, mas aquelas emoções de pessoas que buscavam fazer com que as suas capacidades mediúnicas se ajustassem à grande tarefa que o nosso Mestre Jesus nos ensinou de dar de graça o que de graça recebemos. E nessa manhã radiosa, em que os dois planos se entrelaçam, que possamos todos, munidos da saudade da pátria eterna, mas sobretudo cônscios da nossa curta passagem, nos sentirmos abraçados por todos esses que nos antecederam na casa de Sebastião Mártir. E relembrando o nosso irmão Jorge Cauí, e tantos outros que não iremos citar, sob pena de a nossa memória não nos ajudar. Mas em nome de todos eles, em nome da cúpula espiritual dessa casa, em nome do divino amigo Jesus, e sobretudo em nome de Deus, que nós pedimos a permissão para darmos por aberta a nossa reunião. Convidamos então o nosso irmão Elvésio para que possa fazer uso da palavra. Muito bom dia a todos, encarnados e desencarnados, sejam bem-vindos. Eu só vi o Sivaldo chegando com um lanche. Eu não vi ninguém mais com um lanche na mão. Descuidaram, que nós não vamos sair daqui antes do meio-dia. E quando a Neiva ainda espichou o horário para as 9 horas, ela deixou de colocar essa observação: tragam um lanche, tragam um lanche. Essa casa, ela nasceu não exatamente há 61, mas há 62 anos, porque ela funciona desde 1957. 61 é porque é oficial, é formal, 20 de janeiro de 1958. Ela nasceu sob a égide, 2 pontos: a fé sem obras é morta. E nós estamos saudando, cada um neste momento, quem esteve aqui no ano passado, na comemoração dos 60 anos, deve se recordar que nós colocamos ali em cima um monte de cadeiras vazias. E o nosso intuito é de que ali representasse aquelas cadeiras não vazias, mas aquelas cadeiras que estavam ali, representasse a presença dos desencarnados. É aquele esforço, eu vou retirar a palavra esforço e vou botar uma outra palavra. É aquele descuido que nós cometemos, querendo, às vezes, materializar o mundo espiritual. É muito fácil compreender isso. O nosso ambiente do Sebastião Mártir, nós estamos vendo um prédio aqui com mais 2 andares. No plano espiritual, é essa dimensão? Ou seja, aqui nós temos 126 cadeiras, 126 assentos. No plano espiritual, é esta dimensão? E quando aqui está lotado e tem mais espíritos, eles ficam em pé? São coisas que nós temos que raciocinar sobre isso. Onde é que eles estão sentados? Que dimensão é esta? Então, hoje, nós estamos lotados. Quanto a essa localização na dimensão espiritual, nós temos dificuldade em definir. Mas isso também não é um problema nosso, não. O problema nosso é estarmos todos aqui nesta confraternização, comemorando os 61 anos. As cadeiras não estão ali. E aqui tem algumas vazias. Mas nós não temos dúvidas das presenças dos irmãos. É claro que
porque quando estamos nos referindo a presenças, também é outro dilema nosso. Ora, quando foi para definir esta confraternização, nós ficamos com dúvidas. Vamos ou não vamos fazer? Vamos, eu falei na sexta, falaria um pouco sobre o aniversário, o Sivaldo fala na segunda, ainda é você, né? Na segunda. Falaria um pouco sobre o aniversário do centro e pronto, estaríamos com a comemoração pronta. Não. Nós tivemos alguns diálogos e veio a opção para o domingo. Inicialmente para o domingo no noturno, às 19 horas. E depois para o matutino. Por que eu estou citando esses detalhes? Por razões que às vezes nós não percebemos. Qual é o nome da casa? Sebastião Mártir. E eu vou me permitir chamá-lo só de Sebastião. Ora, o Sebastião é o chefe. Ele está à frente da instituição, dessa e de outras, por muitos e muitos e muitos anos. Um preposto de Jesus, um mensageiro do Mestre, que nos traz lições amorosas, não de 50 e poucos anos, de 60 anos para cá, mas de muito tempo. Mas ele está à frente. Então vem a nossa conversa, o nosso diálogo, o nosso raciocínio. Quem que deve convidar? Quem que deve assinar os convites para o aniversário da casa? É o Sebastião. Ele que deve fazer o convite extensivos a todos, do lado dele, ou seja, do lado dos desencarnados, e do nosso lado. Mas do lado de cá nós temos o Nivaldo. O Nivaldo está viajando, ele é a família, por isso que ele não está aqui. Nós temos o Nivaldo. Então o convite do lado de cá parte do Nivaldo. Mas não há aí um conflito? Quem convida quem? Ou seja, nós que estamos aqui presentes, somos convidados de quem? Do Sebastião ou do Nivaldo? É interessante esse raciocínio. A ideia de estarmos juntos. E como ela funciona, aí imaginamos assim, mas é claro que, ou partindo da equipe, do staff, do nosso irmão Sebastião, ou partindo da equipe, do staff do Dr. Nivaldo, coisas ficaram definidas. O dia e o horário. Isso para facilitar a agenda de todos que estamos aqui. Porque provavelmente temos na vida outros compromissos. E viemos para cá nesta comemoração. Então nós estamos com a presença dos desencarnados e no espírito Sebastião nós cumprimentamos aos desencarnados da sua equipe numa homenagem profunda de gratidão. No Jorge Cauí e dos nossos contemporâneos, nós temos as presenças, correndo riscos de serem delicados, temos as presenças de muitos outros. Da Icanusa, do Valdeci, da Nair, da Cléo. Aliás, a Cléo tem um outro nome. Nesta semana agora teve uma assinatura dela numa carta encaminhada à sua família e veio com um nome que eu nem sabia, que é o apelido, claro, da sua família. Isto, é o apelido. Então, a Cléo, a Nair, a Aparecida, Maria Joaquina, Carmen, a Carmen pouquíssimos aqui conheceram. A Carmen, a Vilda, que são companheiros e companheiras que já retornaram. E estamos citando estes nomes porque são aqueles que vão nos vindo, que estão chegando, que estão aqui acesos para que nós falemos esses nomes. Mas estão muitos outros. Por que estão muitos outros? Além do Benedito, além do Trovoadas, além da irmã Elvira, além do Atos, não é o Atos Cruz, o Atos Cruz também está aqui, mas é o outro Atos. Além do Atos, além do Dr. Aristóteles, estes nomes todos são companheiros que compõem a equipe desta casa. E estamos com equipes chegando. O Daniel, outros companheiros que estão com ele, outros irmãos que estão vindo.
E muitos, mas muitos outros, que nós nem sabemos os seus nomes. Nós nem reconhecemos, não há como identificá-los, porque nós não adquirimos ainda esta competência para reverenciá-los e referenciá-los. No Espírito Jorge Cauí, nós estamos homenageando cada um destes irmãos. Cada um deles. Aqueles que citamos os nomes, aqueles que, por não termos acesso, não sabemos os seus nomes, e aqueles que estão devidamente identificados. Alguns deles, que foram contemporâneos, nós até nem estamos lembrando das suas presenças, mas eles estão aí conosco. E nós queremos dizer que é mesmo uma confraternização maravilhosa. E a égide é: a fé sem obras é morta. O Jorge Cauí, alguns aqui tiveram o convívio com ele foi um espírito encarnado, doido, maluco, arrojado. Se fosse no velho oeste americano, nós poderíamos dizer que foi intrépido, intrépido. Espírita lá de Uberlândia, ele é Icanusa. A Icanusa, provavelmente, pouquíssimos aqui conheceram a Icanusa. A Icanusa de Lísola. E a Icanusa, lá de Uberlândia também, veio para cá, o Cauí veio para cá, lá por volta de 1957. A Maria Antonieta, de Goiânia, é um espírito desencarnado, que mas na época estava na Casa do Caminho, que é em Goiânia, e hoje tem outro nome, chama Irradiação Espírita, e de lá veio o Sebastião, o mártir, na pessoa da Dona Sinhá. A Dona Sinhá, ela se deslocou de Goiânia para cá com a família, e aqui começaram vida nova na capital que estava sendo construída. Este núcleo bandeirante aqui era um formigueiro humano, de pessoas vindas do Brasil inteiro. Era o Eldorado, chamado Capital Federal, Brasília. E o Juscelino sendo esta bandeira, esta atração. E o Sebastião Mártir se instalou aqui, com alguns desses irmãos que nós citamos os nomes, desencarnados, com alguns destes contemporâneos, e o Jorge Cauí, este intrépido, doido, maluco. Uma casa pequena, único centro espírita da época, centro espírita que abrigou, que recepcionou a tia Neiva, que recepcionou o Mário Barata, que recepcionou o Dr. Gilson. Esses todos são fundadores de centros por aí. Centros que ainda estão de pé hoje e são centros espíritas importantíssimos para o Distrito Federal. A doutrina espírita veio de Goiânia, através da nossa irmã Sinhá. Mas para dizer do Jorge Cauí, ele chega e pega um barraco. Nos primeiros dias, quase nos primeiros momentos do Sebastião Mártir, ele pega um barraco e começa a fazer uma construção de alvenaria. Por isso que nós discutimos no início espaço físico, as diferenças entre o espaço físico nosso e o espaço físico da espiritualidade. E faz um barraco, mas faz um barraco já ligado a atividades sociais. A fé sem obra é morta. Com trabalhos magníficos lá à época de atendimento aos aventureiros do Brasil inteiro que estavam aqui em Brasília e especificamente no Núcleo Bandeirante. Do barraco veio para cá. Essa estrutura aqui é quase que a original. O tamanho é o mesmo, só as alterações com os 2 andares e depois os prédios laterais, do lado de cá e do lado de cá. No momento que os brasileiros estavam entusiasmados, se encorajando a essas aventuras todas de mudanças no país, muitos dos irmãos que vieram para cá nem profissão tinham. O Sebastião Mártir se adianta à frente, na vanguarda mesmo, até mesmo dos órgãos públicos, abre escolas profissionalizantes. Escolas profissionalizantes. Eu estou falando
do doido do Jorge Cauí, do maluco do Jorge Cauí, numa visão futurista. A doutrina por si só já era uma aventura, porque as pessoas que estavam vindo para cá, de todo o Brasil, elas não vieram para o espiritismo, não. Não vieram para religião nenhuma, vieram para trabalhar. Eu utilizei a palavra correta aqui, uma aventura. Mas o Jorge Cauí abre no Sebastião Martins cursos profissionalizantes. E olha a visão do homem. Primeiro, barbeiro. Nós estamos presumindo que o núcleo bandeirante aqui em Brasília era uma cidade de cabeludos. E nesta época, cabelo grande não estava na moda, não. 10 anos depois estava. 10 anos depois, um grupo de música lá da Inglaterra jogou no ar os Beatles, o cabelo longo. Mas nessa época, não. Nessa época, eram cabelos curtos. E o Jorge Cauí forma aqui barbeiros, forma cabeleireiros, forma manicures. A fé sem obra é morta. O centro estava funcionando. A casa espírita estava trazendo a mensagem crística pela ótica da doutrina espírita. O amor estava aqui sendo divulgado, aplicado e vivenciado. Principalmente vivenciado em recepcionar esses irmãos que vieram para cá despreparados, sem profissão, e tiveram esta chance. A chance de aprenderem uma maneira de ganhar a vida de forma honesta. E tinha mercado de trabalho. Não bastando esta visão arrojada, esta coragem de poucos, o Jorge Cauí coloca aqui dentro um atendimento médico, de graça, de graça. Coloca médico, enfermeira e medicação gratuita para o atendimento destas pessoas que naquela época, necessitavam desse atendimento. Um ambulatório, para que as pessoas que precisassem de um médico e não pudessem pagar, e o hospital público aqui não era tão ruim como hoje, não. O hospital público já começou a funcionar com razoável estrutura. Mas essas pessoas que não podiam ter esse atendimento vinham para cá e eram atendidos aqui. A fé sem obra é morta. Foi a doutrina espírita chegando no Planalto Central, na capital federal, acompanhada de atividades. No campo físico, estávamos discutindo agora mesmo essas diferenças entre campo físico e campo espiritual, o quanto nós ainda carregamos dificuldades nestas interpretações. Agora mesmo poderíamos voltar ao nosso raciocínio e imaginarmos assim: como estão sentados os nossos irmãos desencarnados aqui, participando conosco desta confraternização? Em que cadeiras, de que maneira essas cadeiras estão colocadas aqui? E que ambiente é este? Eles estão acima, estão abaixo ou estão no mesmo nível nosso? Ou estão esbarrando conosco por aí? É uma dificuldade que temos para compreender isso. Claro que não é uma dificuldade tão ampla assim, não é difícil compreender, não. Mas o Sebastião Martins nasceu sob esta égide. E tendo à frente a Icanusa segurando o Jorge Cauí, o seu arrojo, e ele trabalhando, construindo e fazendo essas coisas. Percebeu mais na frente que muitos daqueles companheiros que vieram para cá não tinham nem onde ficar. Eles dormiam na rua. Não sei se vocês, aqui é uma geração muito jovem, se vocês já viram as fotografias do Núcleo Bandeirante desta época. Essas avenidas todas aqui, na verdade, até aquela estrada que vem que hoje é a 060, ela passava no meio da cidade. Era a Avenida Federal. Essas avenidas todas aqui eram cheias de barracos. Não tinha alvenaria, não. Era só barracos. Onde funcionava o comércio, onde funcionava tudo. E o Jorge Cauí, neste meio, percebe que muitos destes irmãos que estavam aqui, que vieram para cá, neste
afã de melhoria, principalmente no campo material, de progresso, muitos deles estavam dormindo na rua, não tinham onde ficar. Não tinha barraco para morar, não tinha dinheiro para pagar as pensões. Aqui tinha um monte de pensões, pensões famosas. Eu estou falando pensões porque naquele modelo antigo, depois foi modernizando com os nomes de hotel ou hotéis. E aí o Jorge Cauí constrói aqui ao lado um albergue para recepcionar esses irmãos. Famílias inteiras, que não tinham onde ficar. E o governo local não tinha albergue, não. Por isso que nós estamos dizendo, se fosse lá no Velho Oeste, nós teríamos que adjetivá-lo de intrépido. Sabe, aquele que enxerga longe e tem coragem e vai à frente. Poderíamos parar um pouquinho, estamos falando no campo material, para imaginar assim, com que dinheiro? Com que recursos essas construções foram levantadas? Pedindo a Deus e ao mundo. Muitos empresários aqui do Núcleo Bandeirante, de Brasília, porque o Jorge Cauí era conhecido, quando o Jorge Cauí vinha de um lado da calçada, eles passavam para o outro lado, porque eles sabiam que o Cauí ia pedir. Olha, eu estou fazendo lá, eu estou precisando de um saco de cimento, você não pode me dar, não? E fez o albergue. A fé sem obra é morta. Este albergue aqui abrigava 100 pessoas, crianças, adultos, famílias inteiras. E este trabalho foi um trabalho que perdurou por mais de 20 anos. Aqui ficou pequeno, mas aí vem outra fase. Eu estou contando para uma geração que não teve este acesso. E a Neiva, quando eu sentei ali, a primeira coisa que ela fez foi me insultar neste campo. Ela olhou para os meus cabelos e falou, esse cara aí lembra de um monte de coisas. No comecinho da década de 70, nós começamos a atender idosos. Aí muitos estão pensando assim, mas o lar do Maria Madalena não é do começo de 70. Não, não é mesmo, não. Mas nós fazíamos caravanas aqui, 2, 3 carros, e íamos para Lusiânia, atender um lar de idosos que ficava na entrada de Lusiânia, que era mantido pelos vicentinos, numa pobreza de dar pena. Mas íamos para lá todos os domingos. Não bastando, a fé sem obra é morta, não bastando este lar dos vicentinos, o Lobato não está aqui, o José Ribeiro Lobato Filho e a Abelita, ela não gosta que chama de Abelita, não falem isso, não vão falar para ela que eu chamei ela de Abelita aqui não, hein? Está? Parabéns para ela, felicidades. O Lobato e a Alita inventaram lá em Lusiânia, de além de atender, eles ficavam à frente dessas atividades, de atender um lar de idosos, atender também um lar de crianças, que estava surgindo lá. E vamos nós, nesse trabalho e arrumando. O Lobato se empenhava durante a semana aqui para arrumar as mudas de goiaba, de marmelo, principalmente de marmelo, porque Lusiânia era, na época, a capital da marmelada, do marmelo, e a terra lá é propícia. Então, as mudas de marmelo, as mudas de árvores frutíferas, para levar para lá. E o Sebastião Marte ficou neste trabalho, aqui, realizando o atendimento médico, as aulas. Quando vocês me ouviram falar em cursos profissionalizantes, a geração nova já pensa logo em computador. Assim, poxa vida, aqui nada disso, era máquina de escrever manual. Era gente que estava começando a aprender a datilografia. O médico que atendia aqui, ele faleceu, ele desencarnou tem 2, 3 anos. Mas esteve aqui muitos anos nesse trabalho assistencial. E nós estávamos lá em Lusiânia, e nesse trabalho aqui, e o Centro Espírita nunca parou. Ou seja, as mensagens de Jesus, as mensagens do Evangelho, as lições do Espiritismo, elas estavam ali diariamente. Mas o trabalho efetivo, a prática, a vivência, ofertando a cada um. Olha o intrépido.
O Jorge Cauí, vendo que estávamos nos deslocando para Lusiânia, uma equipe, uma caravana do Sebastião Marques, todos os domingos, disse, vamos fazer um lar de idosos, é aqui. E já começou a falar aqui na tribuna. Era do mesmo jeitinho aqui, mudou um pouco a coisa. A mesa a mesma. Vamos fazer um lar de velhinhos para nós. Eu comecei a imaginar, porque aqui estava tendo um pouco de alterações na estrutura da cidade, que o lar dos velhinhos seria aqui, lá para onde mora o Nivaldo, por ali, porque tinha muita área que estava sendo desocupada. De repente ele chegou aqui numa reunião, na sexta-feira, e disse assim, já arrumei o espaço físico. Já temos um lote. A Ceilândia, eu disse aqui já umas 2 vezes, SEI é campanha de erradicação de invasões. SEI. E daí vem a cidade das invasões, Ceilândia. E a Ceilândia não existia, não. Existia um monte de invasões daqui até no Guará. E o Guará 2 também não existia. Ou seja, do lado de cá, do córrego, do lado de lá, tinha um monte de invasões. E aí o governo da época montou Ceilândia. Foi lá naquele cerrado enorme, abriu umas ruas de terra, fez uns pontos de água, ou seja, diríamos numa linguagem mais moderna, loteou. E pegou os caminhões do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e da Polícia, numa única noite, e carregou todas as invasões que estavam aqui. Morro do Urubu, Morro do Caveira, Morro do Querosene, IAPI, IAPC, eram os nomes das invasões. Aí o Jorge Cauí chega aqui e diz assim, temos um lote. Domingo, olha às 10 horas o quanto ela é marcante para nós no domingo. Domingo, às 10 horas, eu estou convidando, ele falou ali, todos para irmos lá nesse lote. E vamos fazer uma oração lá. E nós viemos para cá. E, de repente, nós estamos voltando, no meu caso, e no caso da Wanda, era voltar, porque nós tínhamos vindo do Guará. Nós estamos voltando na estrada do Guará, mas acompanhando o Jorge Cauí. Ele retorna, e onde é o lar Maria Madalena, nos mostra. É aqui, 20 mil metros de área. E nós entramos e fizemos, distorcendo das fossas, 250 mil fossas ali, no maior perigo, porque era uma invasão, e nós, distorcendo das fossas, fomos, para quem conhece o lar, nós fomos ali em frente, onde hoje é o restaurante novo, por ali tinha uma árvore bonita, perto de um pé de lobeira, e fomos fazer uma oração, às 10 horas de um domingo. O vento mudou. É o início do Maria Madalena. Então, nós estamos dizendo o seguinte, que este entrelaçamento entre 2 mundos, entre 2 dimensões, entre esta equipe que fizemos referência, que é dos desencarnados, que é a equipe do Sebastião, e entre a equipe do Jorge Cauí na época, e hoje a do Dr. Nivaldo, há uma ligação aí, existem, eu vou colocar no plural, existem elos invisíveis que estão nos colocando juntos. Quem não esteve aqui, na última quarta-feira, com a presença da médium que está aqui, a Mayra, e com a presença do Sivaldo e da Neiva e de outros médiuns, nós tivemos de encarnados uns 130 pessoas. Aqui que são 126 lugares e nós tínhamos pessoas em pé. Então eu estou arredondando para 130. Tivemos 130 pessoas aqui. E de desencarnados nós estamos estimando uns 500 desencarnados daí para lá. Assim, mas o que tem a ver com a nossa conversa, com essa confraternização de hoje? Tem a ver o seguinte, nós estamos olhando para frente, estamos olhando o futuro, nós estamos buscando a nossa sobrevivência, a continuidade desta obra, que tem os seus 61 anos, que nós estamos comemorando hoje. E nestas visitas de quarta-feira aqui, nessas presenças de encarnados e desencarnados, quantos destes irmãos desencarnados vieram buscar consolo? E quantos vieram trazer consolo?
E dos encarnados que estavam aqui, quantos não estiveram aqui trazendo consolo? E quantos não vieram aqui na quarta-feira buscar consolo? As cartas são poucas. As cartas são poucas. Mas o consolo é generalizado. Porque o ambiente é um ambiente receptivo, amoroso, generoso, com as presenças de irmãos dos dois lados da vida, consolando, trabalhando e sendo consolado. Dos presentes no campo dos desencarnados, desses 500, 600, quantos vieram aqui ávidos, ansiosos? Não sou eu que deveria estar falando disso, não. Muitos deles vieram nessas condições de ansiedade para encontrar um parente aqui sentado, que estivesse pensando nele. Muitos não encontraram. Se frustraram, porque o parente não estava aqui, o amigo não estava aqui, mas foi consolado. E muitos vieram consolar, sem esta ansiedade, sem esta angústia, sem esse desejo de estar encontrando alguém, mas encontrando uma coletividade, encontrando uma população diferenciada, uma população que hoje já consegue viver, sem muitas dúvidas, nestes dois mundos, numa sintonia extraordinária com este plano espiritual e recebendo as bênçãos de Deus e as bênçãos de Jesus. Lá na Bíblia tem uma passagem, que agora recentemente, quem tem cabeça branca quando fala Atos, não é assim? Quem fala recentemente, você pode considerar de 10 anos para cá, é recente. O jovem não, foi ontem, anteontem. Mas recentemente, nós estivemos aqui estudando uma passagem bíblica, dizendo assim, que um moço, quando Jesus já tinha retornado à vida espiritual, naqueles primeiros momentos de grande tumulto, o Saulo, ainda Saulo de Tarso, era o responsável pelos tumultos, as pessoas estavam se escondendo, aqueles que tinham acompanhado Jesus, e um moço chamado Filipe recebe o anjo do Senhor, mediunidade, ouviu uma mensagem. Filipe, olha, você não está fazendo nada hoje? Anda ali para a banda daquelas estradas. A estrada que ele estava se referindo é uma estrada que existe até hoje, que liga Jerusalém a Gaza, cidade de Gaza. Na época, os nomes, embora essas aí já eram os mesmos nomes, mas ali era Jericó, era a região era da Galileia, era da Pérea, era da Samaria. E o Espírito, o anjo do Senhor, diz para o Espírito, sai aí do seu ambiente, vai ali e anda para aquelas bandas lá da cidade de Gaza. Ele não entendeu, porque aqueles que eram os pregadores de Jesus estavam escondidos. Até o Pedro, até o João estavam receosos. Os dois estavam em Jerusalém ainda. E o Filipe não entendeu, mas andou. Ele ouviu o anjo do Senhor e vê uma caravana enorme de etíopes. Aí ele encosta num daqueles carroções, que era do chefe da caravana, e o anjo do Senhor diz para ele, se aproxime mais, fique mais próximo aí desse carroção. E ele aproxima e vê que o chefe daquela caravana era de uma rainha da Etiópia. E a rainha estava no meio, e ele era o chefe. Estava lendo Isaías, os profetas. Não tinha nada de Jesus escrito ainda não. Nós estamos falando 40 dias depois da cruz, 10 dias depois do retorno da vida espiritual de Jesus, do retorno de Jesus à vida espiritual. E ele viu que aquele homem estava lendo Isaías. Aí ele ficou curioso, porque ele estava lendo em voz alta. E ficou mais curioso ainda. Era uma caravana de etíopes, não eram palestinos. E aí ele encosta mais e pergunta assim, você está entendendo? Ou seja, aquilo que você está lendo, você está entendendo?
Vamos prestar atenção na resposta daquele homem para o Filipe. Ora, como eu posso entender se eu não tenho ninguém para me ensinar? Isso é extraordinário, em todos os sentidos. Nesse sentido direto, para aprender eu preciso de alguém que me ensine, mas no sentido de que nós, todos nós, prescindimos um do outro. Por isso que nós fizemos essa retrospectiva do centro, das presenças desses irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Aquele moço respondeu para o Filipe: como eu posso aprender se eu não tenho ninguém para ensinar? O Sebastião Marte foi criado aqui, foi instituído aqui, colocado no Núcleo Bandeirante para nos ensinar, e tem nesses 61 anos ensinado muito. Esta atmosfera que nós estamos respirando nela agora, ela está impregnada de energias de milhares de irmãos que já passaram por aqui, nesses 60 anos, de encarnados e desencarnados. Uns passaram e estão encarnados ainda, não estão mais aqui. E dos desencarnados, centenas, milhares deles. Mas esta é uma atmosfera complexa. E esta é uma atmosfera que registra o teor do nosso raciocínio. Como eu posso aprender se eu não tenho ninguém para me ensinar? A dependência que temos um dos outros, esqueça a dependência, a necessidade que temos uns dos outros, para que nós nos completemos, para que nós... Esses irmãos estiveram aqui, hoje estão outros, amanhã estarão outros, e essa casa, persistindo, continuará sob esta égide. A fé sem obras é morta. As obras estão à nossa disposição, das mais variadas formas. Hoje nós temos uma creche funcionando, nós temos um lar de idosos funcionando, com mais de 140 idosos, nós temos um monte de coisa funcionando. Mas nós não estamos falando só disso, não. Nós estamos falando que essas atividades, elas nos envolvem nas 24 horas da vida. Na rua, quando estamos andando, e que alguém nos pede, e que às vezes nós mudamos de calçada também. Assim como as pessoas mudavam com o Cauí, porque ele ia pedir, nós mudamos de calçada também, para que as pessoas não nos peçam, para que elas não nos incomodem. Mas o Filipe ouviu a resposta daquele homem. Ora, como eu posso aprender se eu não tenho ninguém para me estender a mão, para me falar sobre o correto, para me falar sobre o amor, para me falar sobre o perdão, sobre a compreensão, sobre a renúncia? Meus queridos irmãos, a nossa confraternização é assim, é falando sobre o trabalho, é falando que aqui nós estamos presentes 60 encarnados, mas estamos presentes centenas de desencarnados que compõem a história desta casa, que compõem o trabalho cristão desenvolvido no Planalto Central, aqui em Brasília, na capital da República deste Brasil querido. E que nós, às vezes, nem paramos para pensar sobre isso. Porque temos as nossas atividades, os labores da vida, nos envolvemos com isso e ficamos, muitas vezes, dependendo lá do passado para apresentarmos esses registros e para termos saudades. Estamos encerrando. Eu falei sobre o negócio do lanche, mas não é para ninguém ficar desesperado, não. Nós já estamos encerrando, porque eu já olhei para o Nivaldo ali e ele já me deu umas piscadelas assim. Chega. Olhei para a Neiva também já balançou a cabeça. Está na hora. Mas para a gente encerrar, sabe como é que nós temos saudades? Sabe como nós... Agora mesmo eu lancei mão desses recursos, e muitos aqui também lançaram mão. Como eu vou lá no passado e busco estas coisas para falar, utilizando uma ferramenta chamada lembranças. Significando mais ou menos assim, que na minha memória, o André Luiz, não vamos falar sobre isso não, o André Luiz trata deste assunto, das nossas casas mentais, da consciência, da inconsciência e da superconsciência. Mas eu vou lá nessas casas
nestas casas mentais e busco registros que estão lá. O que nós não sabemos ainda, mas vamos ficar sabendo agora, é que este controle dos registros, assim como vocês estão registrando hoje o nosso papo aqui, a nossa conversa, ninguém tem domínio sobre isso não. O registro é automático. Se alguém quiser assim fazer, não quero lembrar da voz do Elvésio, e nem do que ele falou, não tem jeito, já está registrado. Nós não temos controle. Ou seja, o nosso acesso ao passado é impossível. Mas como eu tenho lembranças, é a ferramenta que vai me permitir dar um mergulho em mim mesmo, no meu eu, nos meus arquivos, e encontrar esses registros. Mas o que eu disse que vocês nunca ouviram e vão ouvir agora, é que esses registros, eles não são efetuados, colocados lá, a cores, em Technicolor e em Cinemascope, isso é linguagem antiga. Não, eles são simplesmente registros que o espírito faz, que a alma faz, ora ainda no consciente e ora se transferindo para o inconsciente. Mas são só registros. Nestes registros não estão inseridos nenhum sentimento. E vamos entender por quê. Por quê? Porque agora eu estou falando aqui para vocês sobre o começo do Sebastião Mártir e me emocionei. Mas eu já falei sobre isso aí várias vezes, em várias circunstâncias, e nunca me emocionei tanto. Mas por que isso então? É porque a lembrança é essa ferramenta extraordinária, maravilhosa, que está fazendo com que nós agora mergulhemos nas nossas vidas, lembremos de muitas das nossas experiências presentes, da encarnação presentes, são registros que estão lá, e estamos nos emocionando. Ou às vezes não. É que eu vou lá, num fenômeno de animismo, de relembranças, pego este arquivo e trago para cá. Mas acabamos de dizer que o arquivo é em branco e preto. É do jeitinho que o fato ocorreu. A verdade é que a cada momento que eu penso neste passado, que eu trago uma lembrança à tona, eu estou reconstruindo o fato com as condições do presente. É fácil entender isso. Nós temos uma pessoa que faleceu, que é da nossa família, e nós nos lembramos dele várias vezes. O registro do seu falecimento está na nossa memória. Na lembrança eu vou lá e penso sobre ele. Mas quando eu penso sobre ele só, eu nem me emociono. Eu me lembro, hoje faz tantos anos que o fulano morreu. Tchau. Mas de vez em quando eu penso nele e choro. Me emociono porque vou reconstruir o nosso contato, a nossa vida, impregnando a reconstrução com as minhas emoções atuais, presentes. Então, a cada instante, isso varia de cada um para cada um. Cada pessoa vai ter o seu registro de acordo com o momento, com a oportunidade e com as lembranças que ele está tendo. E hoje nós estamos tendo essas lembranças, citando estes nomes que já citamos aqui, dizendo da nossa felicidade pelos 61 anos, pela nossa alegria das presenças de encarnados e desencarnados, daqueles que nos abraçam. Nós estamos sendo abraçados e também estamos espiritualmente abraçando todos e dizendo mais ou menos assim no nosso encerramento. Ficaram alegres, né? Estavam já assustados, imaginando, olha, já são 11 horas... Esses irmãos que estão aqui, eles estão conosco. Olha a palavra como é forte. Eles estão conosco. E eles estão nos auxiliando em vários sentidos. Um desses sentidos é que muitos deles estão numa luta ferrenha para que nós todos aqui nos adaptemos ao amanhã. Como será o amanhã? Não é só a segunda-feira amanhã, não. É o amanhã. Como será? Aqui, na casa, na nossa família, na nossa vida.
como serão estes trabalhos aqui, como a equipe de encarnados daqui 50 anos, ou seja, no ano de 2070, vai estar aqui comemorando os seus 110, 111, 112 anos de existência. Muitos desses irmãos estão num esforço enorme, num processo de adaptação, permitindo que nós nos adaptemos, nos acostumemos com essa, acostumar mesmo, viu? Com esta ideia de continuidade da vida. E que de uma maneira ou de outra estaremos vivos. E como faremos como continuaremos especificamente com respeito ao Sebastião Mártir, a continuidade deste trabalho sério, amoroso, generoso, exitoso, que até então tem estado presente em nossas vidas. Muitos destes espíritos que estão conosco aqui e lá fora nas nossas vidas, estão nos ajudando nesta adaptação, para que nós pensemos sobre isso, para que nós não percamos o rumo. Porque eu ia falar de GPS, e eu tenho uma aula boa sobre GPS, que ainda vou falar aqui. Sim, para que o GPS da nossa vida, quem é aqui que nunca discutiu com aquela vozinha lá do GPS quando nós estamos procurando um endereço? E isto, todo mundo discute. De vez em quando nós somos encaminhados para um endereço que vire na próxima, vire à esquerda. Fala, não, mas se eu virar para a direita é melhor, porque a estrada está pavimentada, está iluminada, e a esquerda não está. Mas vire para a esquerda. É que quando nós nos preparamos para reencarnar, este aplicativo do GPS da vida se instala em nós, para nos direcionar na vida. E às vezes a gente para e discute com esse GPS. Eu não quero ir para lá, não. Eu não quero fazer isso, não. Mas aí a voz diz assim, a voz do GPS diz assim, você tem que ir, é o que te convém. E às vezes a nossa opção não é das melhores. Às vezes nós optamos pelo caminho que não nos convém naquele instante. Isso chama-se conveniência. Não nos convém, a gente faz a opção. Paga o preço lá na frente. A moça do GPS deve ficar rindo. Ela deve até ficar debochando. Você viu lá? Eu orientei, eu disse. Eu expliquei qual era o caminho. Mas não ouviu, agora responde. Então, esses irmãos todos, nessa confraternização, nós que nos encontramos aqui hoje, nesta vivência, respirando essa atmosfera maravilhosa, estamos nos conscientizando de forma muito mais profunda de que temos que estar juntos. Juntos, nós, tolerando, aguentando o cheiro do próximo. Às vezes tem gente que não toma banho, mas aguentemos o cheiro. Às vezes tem gente que usa o perfume que nós não gostamos, mas aguentemos o cheiro. Mas também juntos com os desencarnados, que estão nas nossas casas, nas nossas vidas, nos acompanham para todo lado. Porque se nós nos ofendemos não vou falar nem palavra não, com ideias que às vezes não são tão positivas, também muitos deles se ofendem. Então, nós estamos nos conscientizando de forma profunda que estamos juntos. Mas, sobretudo, nós, além de juntos, temos que estar unidos. São coisas diferentes. Unidos. É a conversa do Felipe com o chefe da caravana. Ora, se eu não tenho ninguém para me ensinar, como eu posso aprender? Feliz aniversário para o Sebastião Mártir, muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado pela paciência. Obrigado. Amigos, é o seguinte, nós agradecemos ao nosso amigo Elvésio, ao nosso querido Jorge Cauí, igualmente eu, ao nosso amigo Jorge Cauí, que também ele fez parte da comissão que foi até o presidente João Goulart para fazer a fixação dessa cidade, que antes de ser núcleo bandeirante, era considerada cidade livre.
essa cidade livre que era apinhada de barracos, porque era uma cidade transitória para a construção da capital federal, que é Brasília. Jorge Cauí fez parte dessa comissão e conseguiu o presidente João Goulart deu a permissão para a fixação da nova cidade, que ao invés de Cidade Livre, passou a se chamar Núcleo Bandeirante. Nesse momento, nós queremos convidar o nosso irmão Roque para estarmos terminando o passe. Nós todos estamos aqui impregnados de energias das mais salutares. É o que nós recebemos ali de orientação. A nossa gratidão a cada um dos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, ao Jorge Cauí, que inflamadamente estava ali do lado do Elvésio, e a tantos benfeitores. Nós queremos agradecer também aquele painel ali de entrada, ao casal Silvane e Nelson. Aquela mensagem que o nosso irmão Sivaldo leu, de abertura, é a última mensagem do livro do nosso querido Cauí, que escreveu Do Amor ao Trabalho. Está colocada ali no hall, junto à foto do Jorge Cauí. O Monsenhor José Silvério Horta, pela mediunidade luminosa do nosso inesquecível Chico Xavier, escreveu oração. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasseus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os pecados tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos ensinamentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Sob a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja.